Oi, gente, tudo bem? Vocês já ouviram falar da Lei 10.639 de 2003? Essa lei, ela traz a obrigatoriedade de se inserir no currículo escolar, não só a cultura, mas a história africana. O currículo escolar. Currículo escolar, ensino fundamental 1 e 2, médio. E até hoje eu não vejo aplicabilidade disso. Eu, que tenho filho que já passou aí pelo ensino fundamental, que está terminando o ensino médio, eu não vejo essa inserção por completo. E há que se ter uma cobrança na aplicabilidade dessa legislação, efetivamente, né? Então, só para vocês terem noção da profundidade disso, existe uma ideia de que até hoje, quando nós estudamos, né, no ensino fundamental, já tem bastante tempo que eu terminei o ensino fundamental, mas como eu tenho filha que está terminando agora o ensino médio, então foi um longo tempo aí, uma longa temporada aí de acompanhamento, eu consegui perceber que não existe uma mudança no currículo escolar nesse sentido. Então a gente vê ali toda a história do feudalismo, Revolução Francesa, revoluções colombianas, astecas, maias, incas. Aí quando a gente chega ali na história do Brasil, a gente começa a falar do primeiro reinado, aí a gente entra na questão pura, única e exclusivamente da escravização. Não se comenta ali sobre a revolta dos malês, que a gente viu agora ali, dia 25 de janeiro, se comemora, né? Porque foi um insuflamento muito grande, foi uma movimentação muito grande que culminou uma das revoluções que mais refletiu na abolição da escravatura no Brasil, um dos últimos países da América, se não o último, a abolir a escravatura. Não foi porque um dia Princesa Isabel sofreu a pressão do mundo e resolveu assinar a abolição. Não foi nada disso. Foi simplesmente porque houveram várias revoluções dentro do Brasil. Essas revoluções a gente não sabe quais são, porque simplesmente elas são apagadas da história, assim como toda a história africana. E culminou na abolição da escravatura. Então a revolta dos malês foi uma tentativa da imposição da religião cristã eurocêntrica colonizadora, impedindo o islamismo de ser cultuado, ainda que por negros alforriados ou livres. Como teria sido no Brasil essa influência islâmica? Será que nós teríamos tanto preconceito religioso com religiões de matriz africana, uma vez que o povo africano que trouxe a religião islâmica insurgiu-se por meio da revolta dos malês por motivo religioso? Então, um exemplo. Sou formada em Direito, advogo há quase 15 anos e só depois de 5 anos dentro da advocacia eu ganhei um livro falando sobre o Luiz Gama, o primeiro advogado negro do Brasil. Ele foi autodidata para a aplicabilidade da lei do sexagenário, da lei do ventre livre e de todos os direitos que os negros adquiriram antes da abolição da escravatura, mas que não tinha quem aplicasse para eles. Qual advogado branco que vocês acham que ia atrás do direito dos negros para que fosse aplicado o direito que eles tinham? Então nós temos aí toda a questão egípcia, né? Toda a história egípcia com seus reis, rainhas, que avançaram no estudo da engenharia, que contribuíram com a engenharia, que contribuíram com a questão matemática, geométrica e que não é mencionada. Todos os reis e rainhas que são referência dentro das religiões de matriz africana, inclusive, porque uma das mitologias traz que Oxóssi, Ogum, Xangô, que são mitologias negras dos orixás, dentro da história dos orixás, eles são reis. O egípcio que fez a difusão das posições astrológicas com relação à cultura de agropecuária, agrícola e tantas outras contribuições que praticamente foram apagadas, não, que foram apagadas. Uma das teorias para a manutenção da escravização de um povo é você apagar a história dele. Quando eu tiro toda a possibilidade anterior, ancestral, eu apago toda a história dele, eu deixo sem referência,
impossibilitando a ascensão. Quando eu deixo de trazer a história da Revolução Negra, até mesmo nos Estados Unidos, com Angela Davis, eu deixo de entender os Panteras Negras, eu deixo de entender o apartheid, eu deixo de entender a segregação racial que existiu nos Estados Unidos. Então é uma história muito rica que foi apagada, que continua apagada. Mas existe uma legislação que tenta resgatar isso. E é necessário que nós possamos cobrar dentro das instituições educacionais, para que isso seja trazido à tona, para que a gente possa voltar aí ao círculo educacional, trazendo uma história, trazendo uma referência, que já passou do momento, né? Já passou da época da gente poder estar comentando sobre isso. Você sabia dessa legislação? Conhecia sobre essa obrigatoriedade? Não deixa de acionar o sininho de notificação, me seguir aqui nesse canal, trazer o que vocês acham interessante eu estar comentando com vocês e me seguir para mais dicas.